Bom dia, pessoal. Esse vídeo é para quem já assistiu o vídeo sobre Revolução Iraniana, porque aí vai fazer muito mais sentido. Nesse vídeo nós vamos abordar a Guerra do Golfo, que teve um período relativamente curto, de 1990, agosto de 1990 até fevereiro de 1991. A Guerra do Golfo foi o ataque do Iraque ao Kuwait, ali no Oriente Médio. Só pra gente se situar melhor, né? O Golfo Pérsico fica no Oriente Médio, entre a Península da Arábia e o Irã. Então é uma região também de intensas disputas, até mesmo pela presença do petróleo. Essa Guerra do Golfo, ela teve imagens transmitidas em tempo real na época, e isso tornou um dos maiores eventos do século XX naquele momento. Inclusive, a Guerra do Golfo, os historiadores costumam dividi-la em duas fases. Uma primeira fase com a invasão das tropas iraquianas, que naquele momento eram governadas por Saddam Hussein. Saddam Hussein estava no poder do Iraque como ditador e ficou até 2003, durante muito tempo. Então a primeira fase é a invasão do Iraque ao Kuwait, e a segunda fase foi quando os Estados Unidos interviram na guerra para, inclusive, impedir que houvesse um domínio do Iraque sobre o controle do petróleo e produção do petróleo no mundo. Bom, entender as razões pelas quais o Iraque invade o Kuwait é fundamental. Nós temos várias razões. Uma delas, o desejo de expansão territorial, porque Saddam Hussein nunca escondeu o seu desejo de anexar a região do Kuwait como uma 19ª província do Iraque. Segundo ponto, porque havia ocorrido, e por isso que eu falei que é importante assistir o vídeo sobre a Revolução Iraniana, havia ocorrido uma guerra entre o Irã e o Iraque tentando impedir o avanço do radical, né, do grupo radical xiita no Irã, e dessa forma invade, e a gente tem a guerra do Irã-Iraque, que eu falei no vídeo da Revolução Iraniana, que vai de 1980 até 1988, e durante esse período de guerra, o Iraque recebeu apoio financeiro do Kuwait e da Arábia Saudita. Acontece que o Iraque, depois de terminada a guerra, não queria pagar a sua dívida com o Kuwait e alegou que, na verdade, havia libertado o Oriente Médio de uma expansão radical xiita e que, por isso, ele não devia nada a ninguém. Outro ponto era o interesse no preço do barril de petróleo, porque o Iraque alegava que o Kuwait estava produzindo além do combinado pela Organização das Nações Produtoras de Petróleo, né, a OPEP, e que por isso o preço do petróleo produzido pelo Kuwait acabava sendo mais barato e isso não trazia lucro para o Iraque. E o outro ponto, que o Iraque acusava o Kuwait de estar explorando poços de petróleo dentro do território iraquiano. Todas essas razões juntas levaram o Iraque a invadir o Kuwait, por todas essas razões e pretextos criados, né? As tropas iraquianas invadiram o Kuwait, lideradas pelo Saddam Hussein, no dia 2 de agosto de 1990. A partir daquele momento, a família real, que estava no governo do Kuwait, se exilou e fugiu para a Arábia Saudita. E naquele momento, Saddam Hussein decretava que o Kuwait havia se tornado a 19ª província do Iraque. Acontece que os Estados Unidos vão intervir no conflito. Naquela época, o presidente George Bush, ele não quer que Saddam Hussein tenha o controle sobre o petróleo no Oriente Médio, isso é um ponto pacífico, né? Não tem nem discussão com relação a isso. E também eles não aceitavam o fortalecimento do Iraque, porque isso representaria uma ameaça aos países aliados dos Estados Unidos ali dentro do Oriente Médio, que acabavam facilitando os interesses comerciais, como a produção e o acesso aos barris de petróleo. E inclusive um dos grandes aliados ali era a Arábia Saudita. Então os Estados Unidos começam a pressionar a ONU para que haja uma liderança de intervenção, e aí naquele momento a ONU cria a Resolução 660, que condena a invasão do Iraque ao Kuwait. Mas o Saddam Hussein ignorou completamente a intervenção da ONU, dos Estados Unidos, continuou com as tropas iraquianas ali dentro do território do Kuwait, e aí os Estados Unidos começam a liderar uma coalizão com a ajuda dos países aliados ali do Oriente Médio, que dão origem à Operação Tempestade no Deserto, contra a invasão das tropas iraquianas.
até que surge uma nova resolução da ONU, a Resolução 678, que dava um ultimato, dizendo que daria até o dia 15 de janeiro de 91 para que as tropas iraquianas saíssem do território do Kuwait. No entanto, foi preciso que a Operação Tempestade no Deserto fosse de fato colocada em prática. Foram 42 dias de ataques aéreos sucessivos em locais estratégicos, identificados por satélites, até que as tropas iraquianas se retiraram no dia 28 de fevereiro de 1991. E aí o Kuwait teve a devolução, né, da sua independência e autonomia, a família real volta para o Kuwait e naquele momento, então, os Estados Unidos conseguiram o que tanto desejavam. A Guerra do Golfo foi vencida pela força estadunidense aliada com os países do Oriente Médio que também não queriam controle nas mãos do Iraque, que era liderado naquele momento pelo Saddam Hussein. Tá bom? Eu fiz assim um apanhado geral para ficar mais fácil, porque são muitos temas relacionados ao Oriente Médio, vocês estão percebendo que são vários vídeos e todos eles igualmente importantes. Tá ok? Um beijo para vocês, qualquer dúvida vocês podem me mandar e aí a gente vai conversando.